Hoje nós vamos encerrar a nossa série, a última mensagem sobre excelência, pelo menos desse ano, né? Porque com certeza, pelo menos no culto também, porque com certeza nós vamos estar falando com muita frequência deste princípio no nosso dia a dia. Entretanto, hoje nós vamos concluir a mensagem, a série de mensagens sobre excelência, e o tema da mensagem desta noite é inimigos da excelência. Quais são os inimigos da excelência? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Agora, antes que eu fale desses inimigos, eu preciso construir com vocês uma linha de raciocínio bíblica extremamente necessária para você entender por que nós temos que valorizar aquilo que vai ser ensinado. Então, abra sua Bíblia comigo aí em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Acharam? Nós vamos ler, na sequência oramos e depois nós refletimos. Diz assim o texto: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Vou ler novamente. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Feche os olhos e oremos. Pai, nós queremos convidar o Senhor para estar aqui conosco, como sempre o fazemos. E queremos pedir também que pelo seu Espírito o Senhor nos convença, nos instrua a respeito da verdade que o Senhor quer comunicar nos nossos corações nessa noite, de forma que nós saiamos daqui transformados, tocados pelo Senhor, com a nossa mente e coração cheios da verdade do Senhor, de tal forma que isso impacte a maneira como nós vamos viver nossa vida aqui nessa terra. Então, fica conosco, Espírito Santo. Eu entrego o controle de todas as coisas desta mensagem. Essa mensagem é sua para o coração da sua igreja, da sua noiva. Então, que ela cumpra o propósito para o qual foi designada, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Jesus. Bom, antes de eu fazer essa introdução sobre esse texto, nós estamos concluindo aqui hoje, como eu falei, a nossa série de mensagens sobre excelência. Nós vimos sobre a importância da excelência, vimos que a excelência é um espírito, é o próprio Espírito Santo habitando em nós. Vimos que precisamos vivenciar, experimentar no nosso dia a excelência de forma que isso cause impacto nas pessoas que nos cercam e no fim das contas essas pessoas glorifiquem a Deus. Esse é o propósito. Então todas as vezes, todas as mensagens que nós meditamos, nós concluímos uma coisa, que a excelência ela aponta para um Deus excelente, aponta para a glória de Deus, vai render graças ao Senhor. Então a minha pergunta inicial para esta mensagem agora é: se a excelência ela tem um poder tão grande de apontar para Deus e fazer com que Ele seja glorificado, você acredita então que esse princípio ele vai sofrer resistência no campo espiritual, no reino espiritual? Pois bem, é por isso que essa noite eu começo com um texto que eu acabei de ler para vocês. Porque, primeiro, a gente precisa entender que existe uma guerra espiritual. Que aqui, a mensagem que nós juntos meditamos, conversamos, ela é uma mensagem de cunho espiritual. Ela não é uma mensagem coach. Ela não é uma mensagem para te animar e fazer com que você apenas faça coisas excelentes, mas para que eu e você sejamos excelentes na nossa vida, na nossa essência, porque nós somos imagem e semelhança de um Deus excelente. Diga amém. Vamos praticar isso? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Eu sei que vocês não gostam, mas quando eu estou aqui eu vou fazer. Então,
Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: nós somos a imagem e semelhança de um Deus excelente. Então é óbvio que por conta disso, Satanás ele não tem qualquer interesse que nós vivamos uma vida excelente. Ele quer nos manter na mediocridade. Ele quer nos manter no raso. Ele quer nos manter no irrelevante, naquilo que não tem efeito algum, não tem impacto algum, não tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas que nos cercam. Então, ele tem total interesse em nos manter nesse nível de vida. Agora, por isso, é importante que a gente então tente descobrir quais são os comportamentos ou estratégias que Satanás usa para nos manter na mediocridade. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Por isso que eu comecei com o texto que nós acabamos de ler, que eu vou ler outra vez, que diz o seguinte: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. A primeira coisa que Paulo nos informa por meio desse texto é que Satanás pode obter vantagem sobre nós. Aqui nesse texto em específico, ele está falando da questão de perdoar, que ele perdoaria quem quer que fosse, para que Satanás então não pudesse obter qualquer tipo de vantagem sobre a igreja. Agora, se nós entendemos que a falta de perdão dá a Satanás uma vantagem sobre nós, nós podemos entender que qualquer outro princípio bíblico que nós não obedecemos dará a Satanás a mesma vantagem. Portanto, nós podemos concluir que quando nós não vivemos uma vida excelente, Satanás tem uma vantagem sobre nós. E nós precisamos então, como uma boa guerra, a gente precisa entender quais são as estratégias de Satanás. O que ele usa, quais são as suas armas, suas sugestões para nós como igreja, para que a gente viva aprisionado na mediocridade. Nós descobriremos isso nessa noite. Mas precisamos avançar um pouquinho ainda nesse entendimento de que Satanás ele quer nos fazer viver uma vida medíocre. Porque Satanás sabe em que posição ele nos coloca quando nós vivemos uma vida medíocre e fazemos as coisas para o Senhor e também mantemos uma relação com o Senhor relaxada. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Olha o que diz o texto: maldito é aquele que faz com negligência. Depois eu vou trazer para você o significado bíblico de negligência, pelo menos no original grego. Que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Veja bem, Satanás quer colocar a gente dentro de um lugar de maldição. Porque veja bem, talvez você questione aí: mas pastor, o texto aí está falando que o nosso serviço não pode ser negligente. Se o nosso serviço for negligente, a gente está em maldição. Perfeito. Agora, talvez você queira manter a interpretação desse texto apenas no serviço, mas eu quero motivar você a pensar comigo um pouquinho. Qualquer um que viva uma vida espiritual pujante, real e poderosa com o Espírito Santo, jamais conseguirá fazer um serviço negligente. Portanto, o que eu concluo? Que todo e qualquer serviço negligente, ele é resultado de uma vida espiritual negligente. Você consegue imaginar alguém que tem uma vida de oração diária, uma vida de leitura da palavra diária, e ele está se alimentando do Espírito, o Espírito Santo está falando com ele, ele é cheio da glória de Deus, aí quando ele vem servir, o serviço dele é relaxado? Para mim não faz sentido. Significa dizer que existe uma relação direta entre o meu relacionamento íntimo com Deus e o serviço que eu presto. Significa dizer que se eu estou em um relacionamento negligente, se eu estou negligenciando minha relação com o Espírito Santo, eu também sirvo de maneira relaxada. E onde isso tudo me coloca? Em um lugar de maldição. Maldição é um lugar onde a bênção de Deus não está. É onde o Senhor não se revela. E, embora tenha essa conotação ruim, a gente pode, em última análise, perceber que quando a gente, por estar debaixo de maldição, as coisas não acontecem, não fluem na nossa vida como deveriam fluir, a gente entende que a maldição ela também tem um papel útil na vida espiritual. É nos indicar que alguma coisa está errada na nossa vida, assim como uma febre ela é útil para nos fazer perceber que nós estamos doentes.
Assim como uma dor no corpo, ela indica uma enfermidade e que a gente precisa tratar. A maldição, ela cumpre esse papel também. Muitas vezes a nossa vida não flui, não deslancha, a nossa família não se ajusta, nossa vida financeira ela não entra em equilíbrio, nada flui na nossa vida como deveria fluir, porque é uma promessa de Deus viver vida abundante, mas nada flui. E isso pode estar diretamente relacionado com a excelência com que você mantém relação com Deus e como você serve no reino. Veja bem, aí pensando nisso, eu faço novamente a pergunta e te indago outra vez. Você acha que Satanás não tem o maior interesse em nos manter neste lugar de maldição? Com certeza tem. Ele quer que eu e você vivamos uma vida completamente negligente. Porque veja bem, se Satanás ele não pode minar nossa declaração de fé, querido, pode ter certeza que ele vai querer tornar essa fé improdutiva. Se ele não pode fazer com que você deixe de vir à igreja, com que você creia em Jesus Cristo como seu Senhor, ele vai fazer, pelo menos ele vai tentar fazer com que eu e você vivamos uma fé tão medíocre, tão medíocre, que ela não tem impacto e nem alcance. Quer ver? Olha só o que o apóstolo Pedro disse na epístola dele, 2 Pedro 1, verso 5. Veja bem, por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. Virtude, no original, no grego, significa qualquer excelência moral que você acrescenta à sua vida. Então veja bem, Satanás está completamente interessado que você viva uma fé sem virtude. Obviamente, nós poderíamos discutir, mas essa fé sem virtude é uma fé real? Poderemos, mas esse não é o intuito da mensagem. O intuito da mensagem é mostrar que Pedro está deixando claro que é necessário que a gente cresça nessa fé. E que essa fé precisa ter excelência. Que não pode ser uma fé desprovida de determinadas virtudes. E aí ele vai continuar, mas pula para o verso 8, ele vai fazer uma lista de coisas. E no verso 8 ele diz o motivo pelo qual nós devemos crescer nessa fé. E essa fé deve acrescentar algum nível de excelência. No verso 8 ele diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma guerra espiritual que se nesta guerra Satanás não conseguir ferir a tua fé, ele vai ferir tua excelência para que você seja ineficaz e improdutivo em tudo que você faz. Você vem para a igreja, você participa das atividades, você canta as canções. Só que a sua relação e o seu serviço não são excelentes. Por consequência, não tem impacto. Quantos estão me entendendo? Satanás está completamente interessado em nos manter em uma fé que não produz nada, em uma fé que não impacta ninguém, uma fé que não transforma ambientes, uma fé que não faz a diferença. Uma fé comum. Uma fé comum. Por isso nós precisamos entender que Satanás ele tem usado de artimanhas para nos manter prisioneiros a um estilo de vida que não glorifica a Deus. E esse estilo de vida se chama mediocridade. Mediocridade é estar na média. Eu vou já falar sobre isso um pouquinho. Então, nesse primeiro momento da mensagem, você precisa entender que existe uma guerra acontecendo para que você, ao ouvir sobre excelência, você faça determinados questionamentos, tipo, não é bem assim não. Não precisa tudo isso. Quando a gente vai organizar as coisas e quer fazer a coisa com excelência, aí alguém diz assim, por que tem que ser assim? Para que esse exagero? Porque Satanás tem interesse que você pense assim. Para que a gente continue desorganizado, vivendo uma fé que não causa impacto e que nos coloque em maldição. Porque a coisa é feita de qualquer jeito, de qualquer forma, de maneira bagunçada. Por outro lado, Deus tem total interesse, porque Ele é um Deus de ordem e decência, que nós nos organizemos e façamos as coisas para Ele com excelência, porque isso glorifica a Deus. Já falamos disso há 3 semanas, estamos falando a esse respeito. Eu não preciso dizer novamente, mas eu vou dizer,
que a sua excelência glorifica a Deus. A minha excelência, a nossa excelência glorifica a Deus. Portanto, Satanás está lutando para que isso não aconteça. Satanás vai fazer isso como, gente? Estimulando as nossas tendências humanas. E aqui eu quero falar da primeira estratégia de Satanás, e o que ele mais estimula em nós, que depõe, que é uma grande inimiga da excelência, é a preguiça. A preguiça, ela é inimiga da excelência e amiga da mediocridade. E nós vamos entender por quê. E para começar, a gente vai entender que o que é preguiça, gente? O que é a preguiça? É a indisposição de fazer o que tem que ser feito para estar em um lugar confortável. Basicamente é isso. Preguiça é a indisposição de fazer o que tem que ser feito para escolher o caminho mais fácil. Isso é preguiça. Eu quero usar alguns textos bíblicos. O primeiro deles é Mateus 25, 26. Coloca na tela. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Vou já falar para vocês sobre isso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Verso 27. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no a quem tem 10. Talvez a gente nunca tinha parado para fazer uma reflexão um pouco mais profunda a respeito desse versículo 26 em específico. Quando ele chama esse servo de mau e negligente. É óbvio que a maioria de nós entende negligência como alguém que tratou com descaso uma missão que lhe foi confiada. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus e vai para estudar, inclusive no original, a palavra negligente, ela é indolente, preguiçoso. Significa dizer que este camarada aqui, quando ele recebeu os talentos na mão dele, o talento era uma moeda da época, então, e Deus estava chamando ele, assim como chama todos nós, para multiplicar aquilo que ele havia entregue para essas pessoas. E aí cada um recebeu 10, outros 5, esse recebeu 1, e quando recebeu 1 talento, esse camarada já não tinha qualquer disposição de multiplicar esse talento. Quando ele pensa em trabalhar, ele simplesmente inventa, e aqui vem uma característica de todo preguiçoso. Ele é bom em dar desculpa. Preguiçoso é bom em dar desculpa. Não, eu não fiz, Senhor, porque eu sei que o Senhor é um homem severo, que o Senhor colhe onde não semeou, por isso resolvi. Desculpa essa que o Senhor não aceitou, inclusive, vale ressaltar. Então o que acontece na parábola do talento é alguém que recebe algo da parte de Deus, mas tem preguiça de trabalhar para multiplicar, que é o chamado de Deus para as nossas vidas. Ele não tem disposição alguma para trabalhar. E essa é a realidade que nos afeta muitas vezes na nossa vida espiritual. Porque quantas vezes você acorda com preguiça e não ora? Quantas vezes você acorda com preguiça e não lê a Bíblia? E é curioso, mas não surpreendente, que a gente tenha preguiça para questões espirituais, mas não tem essa preguiça para outras questões. Porque quando eu leio Provérbios, Salomão tem um Provérbios, eu esqueci a referência exata agora, mas ele diz assim: compre de mim ouro refinado. Inclusive está escrito em Apocalipse também, que a gente deve comprar a sabedoria, que está escrito em Provérbios. Porque a grande verdade é que aquilo que tem valor tem um preço. E a vida espiritual, que tem valor inestimável, ela tem um preço muito grande, que a preguiça nos impede de pagar. Que é o preço da disponibilidade, que é o preço da renúncia, é o preço de renunciar o urgente pelo indispensável.
A gente precisa renunciar o que para a gente é urgente, para manter o que é indispensável. Nossa vida com Deus, ela é indispensável, irmãos. E muitas vezes nós acordamos com uma grande disposição para fazer outras coisas, mas nós não temos a mesma disposição para buscar a Deus, para prestar um serviço excelente, para fazer a coisa certa. Eu vou falar de algumas coisas muito pessoais nossas aqui, de realidades. Eu não sei quem vive a realidade que eu vou citar aqui, mas em nome de Jesus, eu não estou direcionando para nem para A, nem para B, mas são realidades que a gente vive e eu preciso falar da nossa realidade. Quando nós mudamos, vamos falar, por exemplo, de prestação de relatório de célula. É uma preguiça de fazer a coisa da maneira certa. E nós não estamos falando de uma coisa que exige muito tempo, nós estamos falando de uma coisa muito simples. Mas como é difícil prestar um relatório correto, certinho, alinhado, justo, porque temos preguiça. Quando mudou para ser digital essa prestação de relatório, e aí eu vou já falar um pouquinho disso, a preguiça ela é um grande inimigo das mudanças, porque quando a gente muda, a gente é forçado a sair da nossa zona de conforto. Então tudo que é novo ofende o preguiçoso. Ofende. Porque tira ele da zona de conforto. Mas eu vou desenvolver um pouco mais essa questão um pouco mais para frente. O fato é que por conta da preguiça, nós estamos negligenciando o que Deus nos entregou. E sabe o que a gente tem feito? Tem feito exatamente o que o homem, o personagem da parábola dos talentos fez. Nós estamos dando desculpa. Olha o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 13. Porque essa é a característica do preguiçoso. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Ele tá dando uma desculpa aqui. Eu não vou sair porque tem supostamente, tem um leão lá na rua. Essa verdade aqui, ela se repete no livro de Provérbios inúmeras vezes. O Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz que o preguiçoso é aquele que fica vendo as nuvens passar. E ele nunca colhe nada. Na verdade, inclusive também em Provérbios capítulo 20, verso 4. Coloca na tela. Provérbios 20, versículo 4. Bota o 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Porque o preguiçoso ele não faz o que tem que ser feito. Ele faz o que ele sente quando ele sente vontade. A grande característica de alguém diligente, que é diferente de alguém negligente, é fazer o que tem que ser feito. Quer ele sinta vontade, quer não sinta vontade. Eu olhei para a Jaque agora e eu lembro dos status dela. Ela vai para a academia e ela colocou assim um dia: como eu odeio isso aqui. Porque a grande verdade é essa. A gente vai precisar fazer coisas que a gente odeia, mas que vão fazer bem para a gente. A gente vai ter que fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, mas nós sabemos que é o certo a fazer. Mas o preguiçoso não, ele sempre vai ter uma desculpa para não fazer aquilo que ele tem que fazer. Eu te pergunto, quantas desculpas você já deu para não fazer aquilo que você sabe que tem que fazer? Quantas vezes você já disse: vou começar na segunda por causa disso. Não, mas ano que vem eu vou fazer por causa disso e disso. A gente está sempre dando uma desculpa. Nós precisamos sair desse lugar, porque veja bem, eu sempre digo isso, as pessoas que são muito boas em dar desculpa, o preguiçoso é um deles, ele, por ser muito bom em dar desculpas, ele é muito ruim em se arrepender. Ele não consegue simplesmente chegar a um lugar de arrependimento, porque ele aprendeu a desenvolver um bom repertório de desculpas. E assim, veja bem, a gente está falando de desculpas que algumas vezes elas são sem pé nem cabeça. Como, por exemplo, a desculpa do preguiçoso que diz que lá fora tem um leão e por isso que ele não sai à rua. Mas tem outros que conseguem elaborar em suas mentes mirabolantes desculpas muito bem construídas. Às vezes o preguiçoso nunca admite que ele é preguiçoso. Ele dá desculpa. Ele nunca diz assim: não, eu não quero fazer. O cara da parábola do talento, quando recebeu o talento, ele poderia ter dito:
eu não tenho interesse em fazer isso. Porque se tem uma característica que o preguiçoso tem ele não admite que ele é preguiçoso, mas mantém uma postura como se tivesse interesse de trabalhar. Mas ele não tem, real. Ele não tem. Ele mantém toda a postura de alguém que tem interesse. Não, vamos lá, não, eu quero, não, eu vou, não, mas no fim das contas, ele não tem interesse real. Ele mantém uma falsa aparência que depois vai ser complementada com uma desculpa para justificar porque ele não fez aquilo que deveria fazer. Veja bem, nós não estamos falando da preguiça ocasional que todos nós temos, que todos nós vivenciamos. Vez ou outra nós vamos ter preguiça. Eu estou falando daquele que repete o mesmo comportamento vez após vez. E aí você olha para a vida dele, ele não é excelente em nada. Em nada. Muitas vezes quer fazer um monte de coisa, mas não faz nada. Sabe por que muitas vezes o preguiçoso ele fica compartilhando projetos com todo mundo? Você conhece alguém assim, querido? Não precisa dizer, só pense. Ele está sempre dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer assado, eu vou fazer cozido, mas nunca faz nada. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. Ele está exatamente no mesmo lugar. Porque ele é preguiçoso. E o pior, ele nunca admitiu. Hoje vai ser um dia, uma noite. Veja, eu estou rindo e estou brincando, mas com o propósito mas é sério. O propósito, na verdade, é que a gente saia desse lugar. Alguns de nós diria, talvez, que a preguiça é algo aceitável no nosso meio. Dificilmente a gente vai emitir uma crítica muito pesada sobre alguém que é preguiçoso, que acorda meio-dia. O preguiçoso, ele acorda 11 horas e acorda cansado, né? Deus, que cansaço. Terrivelmente cansado de dormir. Ele e a gente ri porque, veja bem, a preguiça é algo que a gente aprendeu a conviver com ela com naturalidade. Por isso eu li 2 Coríntios 2:11 no início. Porque veja bem, a gente não pode ignorar as intenções de Satanás, irmãos. A gente não pode ignorar as intenções de Satanás ao estimular a nossa tendência à preguiça. Porque veja bem, Satanás não coloca a preguiça em nós. Tá? É bom que se fique claro para daqui a pouco ninguém sair daqui culpando o diabo por dormir até 11 horas. Durma até 11 horas é obra do inimigo. Satanás maldito. Vou repreender, vou fazer um jejum e oração para eu acordar às 7 horas da manhã. Não, querido. Você só precisa botar o seu despertador para tocar às 7 horas e levantar às 7 horas. Para orar, para ler a Bíblia, para fazer o que tem que ser feito, para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família, para cuidar do seu ministério. Simplesmente faça o que tem que ser feito. E pare de dar desculpa. Eu volto a dizer, eu não estou me referindo aqui àqueles casos isolados e esporádicos que a gente vive de cansaço, às vezes de um cansaço legítimo, ou mesmo de uma preguiça. Vai ter dias que você vai acordar com preguiça e não vai querer fazer nada? Tudo bem. Agora, você vai viver uma vida de um preguiçoso? É outra coisa. É disso que eu estou falando. É a isso que me refiro. Atenção. Não perca. Preguiçoso ama. Veja bem, preguiçoso ama a sua zona de conforto. Já foi dito aqui que a zona de conforto é aquele lugar gostoso, confortável, que afaga o nosso corpo e a nossa alma, e onde também nada acontece. É exatamente por estar na zona de conforto que muitas famílias estão como estão, muitos casamentos estão onde estão, filhos estão onde estão, porque você está na zona de conforto. Para mim, é uma figura uma caricatura muito clara disso, tem a ver comigo, por exemplo. Eu
eu, como todo ser humano, tenho preguiça. E por muito tempo isso me dominou de alguma maneira. Tem um evento no dia a dia específico que ele caracterizava e deixava clara a minha preguiça. É que se eu estivesse na frente da televisão ou fazendo qualquer outra coisa do meu interesse que me promovia conforto, se as minhas filhas ou a minha esposa me tirasse desse lugar, como isso me irritava. Como me irritava alguém chegar lá e dizer assim: pai, você pode vir aqui? Eu fazia assim logo assim, ó. Que é? E aí a Elissama, principalmente, minha filha mais nova, dizia assim: deixa, não precisa vir mais não. Aí eu dizia para ela: não falei nada. E ela dizia: e precisa falar alguma coisa? Só essa sua respirada já diz tudo. E eu falei: Jesus, eu preciso mudar. Preciso mudar. Muitas vezes nós não fazemos o que tem que ser feito, que é o nosso papel. Meu papel de pai é estar lá para as minhas filhas, quando elas precisarem. Mesmo que isso signifique me tirar da minha zona de conforto. Meu papel como marido é estar lá para minha esposa, mesmo que isso me tire da minha zona de conforto. Você percebe como a preguiça, ela te tira dessa vida excelente? Porque eu vou falar dos homens, porque você não é o pai que deveria ser, não é o marido que deveria ser, não é o filho que deveria ser, porque muitas vezes quando o pai te tira da zona de conforto, isso te irrita. E aí a preguiça, ela vai minando as nossas relações, consequentemente o nosso testemunho. A nossa vida espiritual não tem vigor. É uma vida espiritual rasa, por conta da preguiça. Então, muitos preguiçosos se sentem ofendidos quando eles são obrigados a ter que sair do seu lugar de conforto. E outra, odeiam mudanças. Preguiçosos odeiam mudanças. Odeiam mudanças. Ah, quer dizer que a partir de agora eu vou ter que fazer isso? Ah, não. Estava tão bom do jeito que estava. Eu vou dar um exemplo do Fire. Ah, agora eu vou ter que fazer cadastro? Estava tão bom do jeito que estava. Eu ia quando queria, do jeito que eu queria, na hora que eu queria e da forma que eu queria. Agora vão dizer a hora que eu tenho. É porque excelência exige esforço. É porque excelência, ela vai tirar a gente da nossa zona de conforto e do comum. Exige. Para ser organizado, para ficar bonitinho como a gente tem visto que tem ficado, os irmãos servindo com paixão e com alegria, a igreja ativada, cheia do Espírito Santo, com alegria servir o Senhor, causando impacto em todos que chegam. Tem que ter excelência. Tem que ter excelência. Você entende? A preguiça é um dos maiores inimigos da excelência, porque o preguiçoso sempre, ouça isso, sempre vai escolher o caminho mais fácil. Aquilo que ele já está acostumado, aquilo que ele já está habituado. Não proponha mudanças para preguiçosos. Isso é mesmo que lhe dá um tapa na cara. Não proponha mudanças. E quanto mais radicais são essas mudanças, mais ofensivas elas se tornam. Quando a gente tem que estudar para fazer o nosso serviço, quando nós temos que orar um pouco mais, acordar um pouco mais cedo, para fazer aquilo que tem que ser feito, e isso acaba por nos ofender. Outra vez eu citei Gênesis 4, a história de Caim e Abel. Caim, ele é lavrador do campo, ele cultiva legumes, verduras. Abel é um pastor de ovelhas. E aí ambos vão entregar uma oferta para Deus. Ambos. A Bíblia diz que quando Caim foi entregar a oferta, ele levou uma oferta no final dos tempos. Isso indica assim, o momento mais oportuno, aquilo que era melhor para ele, mais confortável. Entende? E também diz que ele levou uma oferta. Caim. Por outro lado, Abel, por sua vez, de forma diferente, Abel leva o melhor, aquilo que custa um sacrifício, que custa algo.
não somente monetário, mas também lhe custa a nível de trabalho. Caim escolheu o caminho mais fácil na hora de ofertar. Abel escolheu o caminho apertado, como diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 7. Existe uma porta estreita e um caminho apertado, ou uma porta apertada e um caminho estreito. Normalmente, nossa salvação, e eu vou um pouquinho além da nossa vida não ser excelente quando nós somos preguiçosos, corremos um sério risco com a nossa salvação. Porque o homem da parábola do talento, a Bíblia me diz que por ele ser negligente, ou seja, indolente, preguiçoso, ele não fez o que tinha que ser feito, não obedeceu ao seu Senhor, e o seu final foi um lugar de choro e ranger de dentes. Veja bem, tanto os resultados coletivos do reino estão em jogo quando nós não somos excelentes, quanto a sua própria vida pode estar em jogo por conta da preguiça. Cuidado. O segundo inimigo da excelência é o bom. É tudo aquilo que é bom. Explico. Eu vi que alguns fizeram, hã? Tipo, como assim? Explico. Sempre que nós fazemos algo bom, a gente diz, tá bom. Melhorar para quê? Ninguém se desafia a fazer algo melhor. Só que qual é o problema do bom? Uma reflexão. Qual é o problema do bom? O problema do bom é por quem você está se medindo. Normalmente você está dizendo que está bom porque você está olhando para um cara que vive uma vida tão medíocre, e você fez só um pouquinho a mais que ele. Aí você diz, tá bom. E aí você pensa assim. Outro dia eu falei, algum tempo atrás, eu falei para os meus discípulos, para as discípulas da pastora, que são líderes. O grande inimigo dessa igreja crescer é esses líderes pensarem assim, tá bom, eu tenho uma célula. Aí sabe o que esse pensamento ele traz? Assim, ó. Sabe por que eu acho que é bom eu ter uma célula? É porque eu estou olhando para quem tem nenhuma. O teu ponto de partida que é um grande problema. O ponto de partida para aquilo que você chama de bom, é o péssimo. É o que não deveria ser imitado, em hipótese alguma. E por isso você chama do que você faz de bom, quando na verdade, coloca em Lucas 17:10. A gente deveria fazer muito mais daquilo que nós somos mandados a fazer. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A gente olha todo mundo ao nosso redor e diz assim, beleza, o que todo mundo está fazendo? Todo mundo está fazendo isso? Eu vou fazer igual. Ou, na melhor das hipóteses, quando não se há um espírito excelente, eu vou pensar, eu vou fazer um pouquinho melhor. Só que quando você tem um espírito excelente, o seu padrão não é o seu irmão, o seu padrão é Cristo. E você jamais sossegará enquanto não fizer exatamente como Cristo fez. Esse é o grande problema. O problema do bom é que ele sempre parte de um exemplo ruim. Bom a partir do quê? Ou melhor, a partir de quem? Porque eu duvido alguém aqui conseguir dizer que está bom se partir de Cristo. Eu desafio alguém aqui a dizer a respeito da sua vida espiritual, a respeito do seu serviço, e dizer assim, tá bom. Sendo que o seu referencial é Cristo. Alguém ousaria? Isso significa dizer que se nós olharmos para Cristo, nós temos uma vida inteira de maneira incansável para entregar o nosso melhor para Ele e jamais estará bom. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão meio tímidos por quê? Não. Beijo do gordo. Gente, isso é sério. A gente precisa meditar sobre o estilo de vida que a gente está vivendo.
Veja bem, a pessoa, veja bem, isso aqui, o preguiçoso faz isso também, tá? O cara do bom, que diz tá bom, ele está sempre partindo do mínimo. Ele faz o mínimo, tudo ele é o mínimo. É como se ele estivesse o tempo todo perguntando assim, se eu fizer isso aqui, tá bom? Aí, tá bom, então pronto, eu vou fazer só isso aqui, tá bom. Exatamente o que aconteceu com o texto que nós lemos, da parábola, de servos que foram fazer só aquilo que foi mandado. E eles não davam um passo a mais nem para a direita nem para a esquerda. Não, ninguém me mandou fazer isso aqui. E aí a Bíblia os considerou servos inúteis. Essa inutilidade bíblica, ela tem relação tanto com esse desejo de fazer aquilo que Cristo quer que façamos, independente das ordens, como também com a intenção com a qual fazemos. Vou dar um exemplo maravilhoso que tem nas Escrituras, que está lá em Filemão, no verso 10 e 11. Veja bem o que Paulo fala. Suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Deixa esse texto na tela, que depois nós vamos ler uns versículos a mais. Veja bem, quando eu li esse texto, eu fiquei intrigado, extremamente intrigado. Onésimo é escravo de Filemão, ele foge, Paulo o encontra, o evangeliza e o devolve para o seu senhor. E quando ele devolve, ele diz: recebe Onésimo aí, recebe com amor. Filemão é cristão, um cristão, e ele era um escravo, Onésimo era um escravo dele. E aí quando Paulo diz assim, recebe ele aí porque antes ele era inútil, tanto para você quanto para mim, eu fiquei pensando, mas como é que um escravo pode ser inútil? Porque é mais ou menos, se você tem um empregado lá na sua empresa, eu tenho certeza que ele foi contratado porque ele é útil, porque ele tem uma utilidade. Ninguém fica com um empregado que não serve para nada. E aí eu fiquei questionando o Senhor, disse, meu Deus, por que ele era inútil, né? E o que a gente vai entender, e a gente vai entender pelo contexto do texto, é que a verdadeira utilidade nasce num coração excelente que faz aquilo por amor e não por obrigação. Olha só o que Paulo vai argumentar com o próprio Filemão, verso 12. Eu envio de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse no seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. A grande verdade é que só existe excelência naquele coração que faz por amor. Você entendeu isso? Por que o Senhor considera um servo inútil aquele que só faz o que é mandado? Porque ele não faz por amor. Ele faz porque é obrigação dele fazer. Ele não olhou assim e disse assim, não, eu vou fazer além do que estão me pedindo. Alguns de nós só servimos se alguém vier e der uma direção. Irmão, você pode fazer isso aqui? Mas a verdadeira excelência está naquele que é capaz de detectar a necessidade de dizer, eu vou fazer. Deixa comigo. Quero fazer por amor, porque eu sei quem me resgatou, eu sei quem me salvou, eu sei quem é meu Senhor, então eu me disponibilizo a fazer. Só que, quem é amante do bom, jamais terá esse coração. Por quê? Porque para ele precisa se sentir bem consigo mesmo, com o pouco serviço que ele faz. Porque ele não tem Cristo como padrão. Ele só precisa fazer mais do que alguém na igreja, ou se igualar a alguém dentro da igreja, para não ser cobrado depois. Você percebe a coisa? Se nós queremos ser excelentes, nós precisamos vencer esses dois inimigos. E essas são tendências que Satanás estimula na nossa vida. Vai chegar dias que você vai olhar para o que tem que ser feito e vai dizer, nossa, como eu estou com preguiça. Irmãos, você acha que isso não acontece comigo, com qualquer outro pastor, com qualquer outro líder, que a gente acorda às vezes assim, já acordei tendo dias que dá discipulado, tendo que dar discipulado, com 2, 3 discipulados marcados no dia, eu disse, gente,
que vontade de ficar em casa assistindo Netflix hoje. Só que como eu não faço só o que eu gosto, eu não me governo, eu vou fazer o que tem que ser feito. Aí vou lá e vou dar discipulado, vou fazer uma visita, vou cuidar das coisas do Senhor, vou fazer o que tem que ser feito. E você? Como é que você tem lidado com as coisas do Senhor? Aquele que vive no bom está sempre fazendo o mínimo. É sempre o menor serviço, é sempre com o menor interesse. Sempre que olha para o trabalho se sente cansado na alma antes de executá-lo. Você é assim? Tem gente que não trabalha, isso tem relação com preguiçoso também, que quando o trabalho é proposto, a alma já cansou. Ai, meu Deus, vai ter que fazer tudo isso? Meu Deus do céu. Meu Deus, como eu estou cansado. Ai, fica até ofegante. Ai, meu Deus, já trabalhei tanto na alma, só trabalhando na alma. Não moveu um dedo, mas a alma dele já está destruída já. O tamanho do nível da preguiça e do desinteresse em viver uma vida excelente. Jesus quer tirar você desse lugar, querido. Você precisa sair desse lugar. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus.